Começando mais um Chosen Cast. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Mais uma vez, nessa terça-feira, dia 9 de novembro. Acabou o ano, hein? Praticamente. Pô, cara, rápido, hein? Passou Rápido muito demais. rápido. A gente tá muito feliz porque você tá aqui mais uma vez. Você tá chegando hoje aqui com a gente tá estudando, como desenvolver uma vida poderosa de oração. Esse livro tem sido um livro que tem mexido bastante com a gente, muito, muito mesmo. Então já quero convidar você a chegar aí no seu sofá, na sua cadeira, você que está em casa, tá na faculdade, não sei. Mas abra seu livro e vamos junto com a gente aqui estudar mais um pouquinho sobre a oração. Rômulo, como que eu consigo comprar esse livro? Duas formas. Ou você vem aqui na livraria da nossa igreja, abençoa a nossa igreja, né? Ou você vai lá no site da AMP, AAMP, e você consegue baixar agora o livro, ó. Você compra, baixar não, né? Você compra primeiro, né? Senão dá ruim, né? Você compra o livro e ele na hora já tá aí disponível para você estudar. A gente vai começar hoje na página 42, mas não tô sozinho aqui. Na verdade, eu tô muito bem acompanhado aqui hoje, mano. Muito, muito bem mesmo. Primeiro, meu amigo, meu irmão, meu discipulando, que já virou discipulador. Bruno Galdino da Silva. Da Silva não. Bom dia a todos, Deus abençoe aí mais uma semana aí que a gente tá junto. Que o Senhor possa estar falando aí os nossos corações aí. Grande abraço a todos. Show! E ele, o homem do coração. Dudu Eduardo César. Fala, meu brother, tranquilo? Tamo junto aí, vamos dar continuidade ao estudo. Capítulo 2 hoje, com certeza vai ser uma benção. Show! Como bem dito pelo Eduardo, a gente vai estudar hoje o capítulo 2. A gente está na página 42. Então já abre aí seu livro. Vamos começar a estudar um pouquinho sobre a oração. Oração pra vocês, gente. O que é oração, mano? Oração é canal, né, velho? Antes da gente entrar mesmo, a gente já falou um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de oração. Mas de uma forma aqui, uma pincelada inicial. Uma forma canal, né, mano? É uma forma direta, né, de você se conectar com o Pai, né? Sim. Ali. É o caminho. É o caminho. É essencial, né, para a vida do cristão. Exatamente. Sem isso a gente não consegue. Como é que a gente vai conhecer o Pai se a gente não estudar as Escrituras e não se relacionar com Ele através da oração? Oração é tudo. Então, esse livro ele convoca a gente mesmo para a gente ter uma vida equilibrada, dinâmica, disciplinada de oração e contato com Deus. Então, é para reflexão toda semana. Vamos lá. Parar de falar aqui. Página 42. Lá em cima diz assim: é essencial entender e praticar cada tipo de oração regularmente. A gente vai entender quais são os tipos aqui, tá? Mas regularmente. Vamos falar sobre isso aqui porque tem que ser regular. Sim. Tem que ter constância. Sim. Não dá para ter uma vida poderosa de oração se não houver constância. Exato, né? A gente tem que criar o hábito da oração. A gente relacionando com o nosso pai, né? O nosso pai humano, a gente conversa com ele, a Sim. gente se abre com ele, a gente pede conselhos e tudo. E é mais ou menos isso também. A gente tem que se relacionar com o nosso pai celestial. Isso aí, não pode ser nada superficial, né? Tem que ser Claro algo que não, assim, uma intimidade bem, bem grande, né? E isso onde tem que você ser possa profundo. sentir a vontade de falar. Você tem que ter. Eu acho que esse canal é um grande presente de Deus para nós, mano. Sim. Sério, porque assim, cara, é uma oportunidade de nós termos contato com o perfeito. É verdade. Então assim, a gente vai estudar isso, que não pode ser legalismo, não pode ser nada, mas é um privilégio, mano. Sim. É um privilégio eu poder realmente falar com meu Deus. Então lá na página 42 diz assim ainda, né? Lá em cima: por essa razão, nenhum tipo de oração é mais importante do que o outro. Ou seja, a gente vai ver aqui agora os tipos de oração. Orações. Então é importante a gente tornar eles equilibrados, ter um equilíbrio quando nós falarmos e nós orarmos dessas 5 formas. Se eu não me engano, são 5 formas de oração. O primeiro deles é o quê? Louvor E ações de e graça. ação de graças. Louvor e ação de graças são as maneiras básicas pelas quais adoramos e cultuamos a Deus. Uma parte essencial do nosso relacionamento com Deus é o nosso tempo diário de ação de graças e louvor. Afinal, nosso objetivo é louvar e adorar ao Pai. Acabou.
uma boa oração, uma oração modelo, como tá lá, como Jesus Cristo ensinou, é aquela que começa com a adoração. E a adoração é estilo de vida, né, mano? Claro, com certeza. Adoração não são apenas palavras, né? Exato. A gente presta reverência ao Pai, né? A gente adorar o Pai, a gente está prestando reverência, assumindo toda a nossa dependência dele. Ele ainda aqui na página 43, ele diz assim, que tristeza. É nosso costume passar por cima do louvor para chegarmos à lista de pedidos. Isso é essencialmente oposto às prioridades e ênfase de Deus. Eu queria parar aí e fazer um alerta, porque realmente se a gente parar e nós fizemos uma análise da nossa oração na correria rotineira, é isso mesmo. Senhor Deus, obrigado por esse dia. Senhor, abençoa, não sei o que. Tá fazendo mais por obrigação, né? Sim. E assim, o louvor, cara, ele tem um poder muito grande. A gente às vezes nem sabe, mas ele tem. Aconteceu comigo uma vez, entrei em casa e a menina tava limpando lá, né? Eu entrei em casa cantando um louvor. Mas, sabe, sem pretensão nenhuma, entrei em casa cantando louvor, saí de novo. E depois essa pessoa virou e falou assim, agradeceu a Valéria, minha esposa, e falou que aquilo ali transformou o dia dela, sabe? Por causa de um louvor que eu cantei e assim, pra mim foi despretensioso, né? Sim. Então, pra você ver o poder. Contagiou, né, cara? Contagiou ali, a presença do Senhor, ele tem esse poder de transformar. E se a gente for olhar, na verdade, né, nós fomos feitos para quê? Para louvar a Jesus, né? Nós fomos feitos para isso. O louvor e a gratidão, eles andam muito juntos, mano. Porque o que é o louvor, na verdade, né? É o elogiar, ou seja, é o retornar em elogio aquilo que Deus é pra mim. Sim. Independente de como as coisas estão. Se estão positivas ou não. É o retornar. Eu fazendo isso, eu nada mais estou fazendo do que agradecendo Ele pelo que Ele tem feito a mim. E o que é o contrário disso? Murmuração. Aí a gente fica, caramba, mano, a gente fica preocupado, porque vira e mexe a gente se pega murmurando. Sim. E uma forma da gente controlar isso é louvar. Quando a gente começa a murmurar, se a gente, começa a louvar, isso transforma mesmo, cara. Isso faz um bem, assim, pra nossa alma. A minha mãe, ela infelizmente ainda não é convertida, mas todo louvor que ela, de vez em quando ela vem aqui, ela teve ontem aqui, e no domingo, aliás, e ela chora, ela fica emocionada com os louvores, sabe? É uma coisa que contagia mesmo, faz um bem pra nossa alma, assim. Sim, o louvor, ele realmente move o céu, né, mano? Sim. O ambiente... Pode falar. O ambiente muda, né? Traz paz, né? Traz uma sensação de paz pro ambiente. Uma gratidão, um louvor. E quando a gente fala em louvor, é bom a gente pontuar isso aqui, que não necessariamente tem a ver com música. Sim. Acho que quase, assim, a minoria está relacionada à música, assim, né? É a vida, cara. É isso aí. É a vida, é a forma com que a gente anda, é a forma com que a gente busca. Eu acho que também a obediência, rapazes, meninos, homens, a obediência a Deus é uma grande manifestação de adoração a Ele. Com certeza, com certeza. É uma forma de adorar. Então a gente fica falando, cara, como é que eu vou louvar e adorar a Deus se eu tô no meu ambiente de trabalho e aqui não tem música? Tem muita gente que se limita à música pra adorar, mano. E não tem, assim, nesse contexto que a gente tá falando, não tem absolutamente nada a ver a música com a adoração. Então é obediência, a adoração basicamente seria, né, uma vida de obediência, uma vida de gratidão. Isso seria adoração. Mas vamos nessa, que a gente tem muita coisa ainda pra falar. O que Deus mais deseja é o nosso louvor e adoração sincero. Paro aí de novo. Eu posso estar, ou seja, pode ser que eu esteja oferecendo um louvor que não seja sincero, uma adoração que não seja sincera. Como? Um ato de culto extremamente legalista, mano. Sim. Entendeu? Então, assim, você tá na frente das pessoas, você tá ali no seu ambiente enfim, não sei qual é o seu ambiente de culto, enfim, você tá ali com suas mãos erguidas ali, tá todo mundo pensando que você... Mas e o coração? Não tem nada a ver.
O que rola, a autenticidade é o que passa no teu coração. É a questão dos fariseus lá, né? Quando oravam. Exatamente. A gente falou aqui. Olha quem tá aí, mano. Chegou quem ele. chegou aí? Galera, Porra, beleza, mano? Chega aí. Fala. Tranquilo? Abre a Bíblia aí. Ah, você que tá em casa aí, chegou junto com o Wellington? Abre a Bíblia aí, abre teu livro aí. galera. E vamos nessa. Tamo junto. Vamos seguir. Segundo tipo de oração. Confissão. Confissão. A confissão regular é a maneira fundamental pela qual recebemos o perdão de Deus e mantemos uma vida cheia do Espírito. Confissão, gente. Tem como alcançar o perdão dos pecados sem a confissão? Não, Impossível. não há como. Não tem Sem como. o reconhecimento, Eduardo? Não tem jeito, né? Não tem como. Como é que você o vai? caminho para se obter. É impossível manter uma vida cheia do poder do Espírito sem um padrão consistente de confissão diária e arrependimento. Confissão diária. A gente come todo dia, dorme todo dia, sorri todo dia, peca todo dia, infelizmente. E o importante é que Consequentemente, arrependimento. Né? Se você não se arrepender, não dá. não dá. Arrependimento ou remorso, né? Tem uns que estão numa vida de remorso aí Mas o remorso e não adianta nada. É. O que é o remorso? É muito remorso diferente, né? é aquela... Porque assim, a gente até sabe qual é o certo, né? Aí quando a gente erra, dá aquela Mas pontada. o remorso é aquele sentimento de culpa só, né? Culpa, mano. E é momentâneo, né? Ele passa. É. O remorso, ele passa rápido. Ele, na verdade, o remorso te faz mal, né? Porque ele aquelas doenças psicossomáticas, elas podem ser desenvolvidas por causa de um acúmulo de remorso. Rapaz, falou bonito agora. É, mas a gente tem estudado, né? Aí, mano. Por isso, Depois a gente marca só aí. quem de humilde, não. Eu tô aqui Chegou. só mestre. Mano, caramba, Rapaz. Gamaliel, mano. Enfim, pessoal, chegou agora. Cola junto com a gente tá na página 43, tá bom? De fato, lá no finalzinho diz assim: de acordo com Salmos 66, o homem da Bíblia chegou. Vai ajudar a gente aí, se puder abrir. Salmo 66, 18. Falha em praticar regularmente a oração, bloqueia completamente o fluxo das orações respondidas. Mais uma vez, o autor ele dá um sintoma ou então uma explicação daquilo que são as orações não respondidas. O pecado, a desobediência e aqui no caso a falta de confissão verdadeira. Então, aqui tem até um outro parágrafo aqui, um outro parágrafo. A confissão e a purificação são maneiras básicas através das quais crescemos e nos tornamos conforme a imagem de Cristo, né? Então, se a gente deseja se tornar a imagem de Cristo, e isso tem que ser um desejo do coração de todo crente, a gente precisa praticar a confissão, né? A confissão. Página 44. Para que a confissão seja genuína, é preciso que seja completa e abrangente. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se em minha conduta algo te ofende. Completa e abrangente. Ou seja, nós precisamos realmente reconhecer todos os nossos pecados. Se confessarem os vossos pecados, ele é fiel. Mas ele assim, todos os nossos pecados. Confessar com a sua boca, né? Exatamente. Tem que Abranger falar. tudo, mano. Tem que falar. Tudo. Esse foi o recado, né, que o apóstolo Paulo ele falou para as igrejas da Ásia Menor, né? Conta todas aquelas práticas falsas e aí ele deu um relato como a certeza da salvação também, né? Se confessavam os nossos pecados, né? Ele é fiel e justo. Então é uma prática muito poderosa, né? O confessar, né? Confessar, que é algo difícil, né? Não é fácil. É porque quando você confessa, eu acho que quando a gente confessa é porque a gente realmente está disposto a abrir mão, mano. Sim. Cara, o último recurso de um pecador arrependido, na verdade tinha que ser o primeiro, né, mano? Mas o cara, pra falar, agora né? quando a pessoa tá assim, remoendo aquele pecado, ela evita, ela fica tentando... Ela foge.
Contextualizar não, tem outra palavra que eu esqueci. Justificar. Justificar, entendeu? Aquele pecado e... Fica buscando alguma coisa para Exato. conseguir justificar, né? Exato. E na verdade não consegue. Sim. Aí por isso que você falou que é o último recurso, a pessoa quando não tem mais, eu não consigo mais, vou confessar mesmo, não tem jeito. Sim. E Deus conhece o coração, mano. Acho que o mais fantástico disso é que não tem como a gente conseguir de alguma forma ludibriar ou enganar Deus. Não tem. dá. Deus Não sabe. tem como. Ele dá. sabe quando você tá falando. Eu não sei, você não sabe se o meu coração. Cheguei a dar uma tremida agora. Ele sabe. Profeta, falei, vai falar. mano, Olha aí, Jesus. nada, Fala, eis que Deus. te digo. Muitos crentes pedem que Deus examine seus corações e então lhe dão 10 segundos para fazê-lo. Cara, eu já fui numa consulta num médico que o cara ficou menos de 3 minutos lá. É muito ruim, mano. Já foi numa consulta Já. no médico, cara? O cara... Sai de lá falando, pô, esse Você cara... olha esse cara não Não, e o cara nem olha na tua cara. O cara pegou assim. Tá com dor de cabeça? Dor isso aqui. Você sai daqui, vai lá na Barra da Tijuca. Nossa. Pior que não te dá confiança Mano. de comprar nada do que tá na receita. Exatamente. Vou comprar esse aqui. Precisa de tempo, cara, pra ter um diagnóstico Sim, sim. legal, pra gente realmente obter um... Porque a gente fala de autoexame, a vida é a nossa vida por completo, cara. Engraçado que a gente na conversa que a gente teve com o Dr. Douglas, Aham. ele falou isso, né? Ele conversa, porque ele é uma pessoa bacana e tal, então ele conversa muito com os pacientes. E ele falou que naquela conversa ele já vai pescando alguma coisa e tal, Sim. para ele ter um diagnóstico Perfeito. realmente verdadeiro, né? Sim. Então é isso aí. Amigo e amiga, ninguém pode andar na plenitude de Deus com uma prática de confissão e purificação tão superficial. Foi o que o Bruno falou. Com superficialidade a gente não vai conseguir alcançar nada, mano. Aquela coisa rápida, aquela coisa, né, Bruno? Não tem jeito. Senhor, resumidamente, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus. intimidade É muito Minha genérico, né? multidão de pecados. Né? Pera aí que se já tem uma multidão de pecados, tem Pô, alguma multidão coisa de errado, pecado, né? o cara tá quase se Tem alguma orgulhando do coisa de pecado errado, dele, mano. Pô, tem mais alguma pecado coisa que de tu, errado. mano. Cara, Pô, gente, é um negócio muito sério, né? Ó, É um negócio muito sério. Você quer resumir a tua vida toda em 5 minutos. aquele segundinho ali, e aí você acha que tá bom. Aí pula pra outra etapa. Vai lá pros seus desejos, né? É um negócio muito... Mas o Espírito Santo, ele é tremendo, mas ele vai lá e te lembra sempre alguma coisa. Ele te traz a memória, ele é perfeito. Cara, ele vai lá mas tem gente que a oração é tão rasa, é tão superficial, que nem os pedidos a pessoa faz direito, cara. O anjo nem chegou no A pessoa... cara. Não, assim, eu perdoo todos os meus Você já pecados. viu que é tudo em todos a oração? Senhor, perdoa todos os meus pecados, Tudo, abençoa né? todos os meus pedidos. Salve todas as pessoas. todas as pessoas, faz um... Mano, enfim, né? Verdade. Acho não, tenho certeza que Deus não é um Papai Noel. Terceiro, aí é o que a galera gosta, né? Nós gostamos, né? Eu também. Petição. É a petição. Petição é o tipo de oração no qual o quê? Apresentamos a Deus nossas necessidades e anseios. Agora não é raro também a gente pedir, né? Tá até falando aqui, não há nada de egoísta em apresentarmos a Deus nossas necessidades. Até porque, quando a gente está conectado com Deus, as nossas necessidades estão alinhadas às dele. Exatamente. Né? E a gente tem que estar muito em sintonia. A gente até falou isso na semana passada, ou na retrasada, que a gente tem que estar muito em sintonia de saber se a minha vontade é a mesma vontade de Deus. E como que você vai saber? Relacionando com ele. É lógico. É o tal da comida japonesa, né? Até a irmã aqui da igreja falou comigo que... A irmã falou comigo, me parou e falou assim, cara, então, aconteceu comigo. Provavelmente ela vai estar vendo esse podcast aí. Ela vai lembrar que ela falou comigo. Meu Deus. Que eu não lembro agora qual era a comida, mas ela falava que toda vez ela, no final de semana, acho que a mãe dela fazia a comida que o atual marido dela, que tá com ela até hoje, não gostava. Provavelmente passou a gostar, né? Eu não sei se vocês gostam de japonês. Top, Eu top. gosto, mas tem um amigo meu que fala, se fosse bom não tinha que acostumar, né? Cara, que legal essa frase, mano. Que legal essa frase. Ponto Eduardo. Muito bom. Foi uma frase, né, anônima, né? A gente não sabe. Entretanto, é muitíssimo importante que o foco das nossas petições pessoais esteja de acordo com as prioridades de Deus para nossa vida. Acabou de falar. Quais são as prioridades de Deus para nossa vida? A gente sabe, a gente tem ciência disso?
Não é só pedir. Sim. Não é só eu chegar e... O que Deus quer pra vida do Wellington? O que Deus quer pra vida do Rômulo? Então, e quando você pede isso, você tem que estar preparado também, né? Sim, Porque pra pode estar receber. completamente oposto ao que você está desejando no seu coração. Pô, respirou assim, fundo ali. Rapaz, Agora eu ele tava vai até falar, né? esperando. Não, Acho que tocou nele, hein? não. É que quando a gente tem essa maturidade de entender que Deus tem o melhor pra gente, né? Acho que flui mais fácil, Sim. né? Quando você está no centro da vontade de Deus e aí você ora a Deus, né? Por mais que nós somos seres humanos, temos os Sim. nossos desejos, né? Mas quando você está alinhado com a vontade de Deus, a resposta quando vem, às vezes, que não é aquilo que você queria, pelo teu íntimo, aquilo que você deseja, você fica em paz, Uhum. né? É um te sinal, traz- Você sinal. não fica perturbado. Isso aí, tá? Porque o ser humano se chocar, se ele se chocar com a resposta de Deus e ele bater o pezinho, é porque ele não está entendendo ainda, assim, não entendeu ainda que ele precisa andar alinhado com a vontade de Deus, Sim. né? Então, acho que é por isso daí. Por O esse lance é que a caminho. gente cria a maior expectativa, cara. Todas as vezes que a gente planeja algo na nossa mente, a gente cria uma expectativa. E eu acho que o que quebra a gente mesmo é essa expectativa que a gente criou. Porque às vezes Deus fala que, cara, Deus está assim, quase abrindo uma placa no céu, falando, não é isso, cara. Não, mas a expectativa no nosso coração é tão grande, enganosa, e acontece mesmo, que a gente força até o final. Acho que Deus permite, né, às vezes, que aconteçam essas coisas. Mas aí é que tá, né? A gente tem que procurar ter o hábito também de perguntar, né? Senhor, Sim. essa é a sua vontade? Sim. Será Só que eu às tô vezes pedindo, dói tá? perguntar isso, tá? Dói, Machuca. dói, sim. A resposta Perguntar Mas ele isso dá a aí, resposta. Isso ele aí dá. não tem dúvidas. O ser humano se frustra porque cria expectativas. Na verdade é isso, né? Sim. E isso é na vida como um todo. A pessoa cria expectativas, aí aquilo não corresponde às suas expectativas e você se frustra. Por isso que é importante, né? A gente conhecer a palavra de Deus para a gente entender. Aí a gente não vai se frustrar, a gente vai falar, não, realmente o que eu estava pedindo não era o melhor para mim. Mas Deus sabe o que é melhor para mim e Ele está me concedendo isso. A gente se Por torna mais que não pareça na hora, né? Sim, não pareça. sim. A gente se torna seletivo, no bom sentido dessa palavra, né? Pô, pra que eu vou perder tempo pedindo isso daqui? Isso aqui não é pra mim não, irmão. Deixa eu seguir aqui. A gente perde menos tempo, a gente cria menos expectativa, né? A gente gasta mais tempo com aquilo que realmente é pra gente gastar. Então, assim, resumidamente, ter um bom relacionamento com Deus melhora 100% nosso bem-estar, nossa saúde mental, nossas atitudes, enfim, porque a gente conhece qual é o nosso propósito. Foi o pastor que falou no domingo. Quais são os nossos propósitos? Descobrindo o nosso propósito. Cara, quando a gente descobre o nosso propósito, o que Deus quer pra nós, a gente só pede certo, cara. E Deus, ele vai abrindo as portas e vai porque a gente descobriu o nosso propósito. O problema é que muita gente passa a vida inteira correndo atrás do vento, né? Exato. E tem um livro, eu vi uma matéria uma vez sobre um livro, que era uma enfermeira, e ela era uma enfermeira alemã, e ela trabalhava com pacientes terminais. Dá uma ajeitada aí, mano. Nesse cabo aí. Isso. Isso aí. Ela trabalhava com pacientes terminais. E ela escreveu esse livro relatando as frustrações desses pacientes. Uhum. E basicamente todos eles, as frustrações eram semelhantes. Enfim, semelhante. Vamos lá. Tá quebrando o microfone do pastor, cara. É, rapaz, isso é do pastor. Aqui, mesmo. só um detalhe. Vai lá. Eu acho que a gente vai conversando aqui, nossa mente vai viajando, né? Em algumas questões. Sim. Talvez algumas pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor é por conta dessa questão desse desalinhamento com a vontade humana E a vontade de Deus. E aí se frustrou, né? E aí, em algum momento ele achou que Deus não era amigo, justo. favorável, não Uhum. sei. E aí, em algum momento, ele abandonou a fé por conta de algo que seria somente da parte de Deus e ele entender que a vontade de Deus é uma e a dele é outra, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Sim.
Então é muito importante esse espaço que a gente vai falando aqui e esse relapso que vem na nossa mente, porque isso são coisas que acontecem, poderiam ter acontecido com as pessoas, né? Então é tão interessante isso. Porque por incrível que pareça, cara, a gente pede muito aquilo que é palpável, né? Aquilo que a gente pode ver, né? E o Senhor vai até falar aqui, ó, um pouquinho mais abaixo de onde o Rômulo leu. Pode ler. Quanto mais tempo você gastar com o Pai, mais você aprenderá a fazer petições que lhe trarão benefícios eternos. Deus, ele tem sonhos pra gente eternos. A gente fica muito limitado às vezes nesse plano aqui terreno. Poxa, uma boa casa, um bom carro. Não é que a gente não possa pedir, a gente pode. Mas quando a gente começa a olhar a parte de reino, visão de reino, essas coisas vêm no natural. Sim, Deus, ele presenteia a gente no natural. Você falou de eterno aí, de eternidade. Eu vi uma comparação uma vez que eu falei, caramba, caí mesmo. Eu tava viajando também, pensando nisso aqui. É uma criança dentro da barriga da mãe. Ela não tem noção do que realmente é a vida. Sim. Ela tá ali dentro protegida e pode ser que até em algum momento ela tenha um certo medo. Sei lá, não sei o que passa, né? Eu já fui, todos nós já estivemos, mas é um receio porque é novo. Mas a vida tá fora. E nós aqui nessa terra é a mesma coisa. Às vezes a gente acha que vai rolar tudo aqui na terra, mano. E vai acabar tudo aqui. Mas a vida realmente ela vai começar na eternidade. Então eu falei, cara, o cara é fantástico, o cara que pensou nisso aí, porque é uma coisa simples. E a gente fala, cara, a gente vai acabar aqui, eu só quero as coisas que são daqui. A vida realmente começa, brota, na eternidade com Deus, cara. E acabou, a gente tem que estar ligado nisso. Tanto que Jesus fala, né? Quem perder a sua vida por amor de mim, achar lá, né? Exatamente. Né? A vida tá lá na frente, mano. Quarto tipo, qual é? Intercessão. Olha só. E a gente sai das nosso quadrado para pensar no quadrado do outro, né? Isso aí. Pensar no próximo. É o tipo de oração no qual enfocamos as necessidades dos outros. Aí vai uma pergunta. Pergunta difícil essa, hein? Até que ponto o Rômulo tem se importado com a situação e os problemas dos outros? Pergunta pra mim mesmo, mano. Acho É uma que cada um tem pergunta que se fazer. Isso que eu ia falar, cada um tem que refletir, porque às vezes a gente pensa que os outros são só aqueles outros que estão ali à nossa volta, né? Minha esposa, minha filha, o Rômulo, que é meu amigo, meu irmão. Isso é bom. Agora, e as outras pessoas também que estão precisando da sua intercessão, né? E aqueles outros que até são membros da nossa igreja, congregam ali com a gente, mas a gente não tem tanto contato e está num leito de hospital, de repente, né? Ou às vezes nem sabe, mas está precisando de uma ajuda e pode não estar no leito de hospital, mas está precisando de uma intercessão. Sim. Então a gente, isso aqui é aquele negócio que você tira aquela, não, eu vou agora focar nos outros agora, né? Vou pedir pelos outros. Porque você agora tem que ser sincero também, né? Como todos os tipos de oração. Você tem que realmente desejar aquilo do seu coração, né? E aí é que ela faz efeito. Qual o mecanismo certo? O mecanismo é que, assim, eu tô orando pela vida do Wellington, intercedendo pela vida do Wellington, ele tá intercedendo pela minha, vocês estão intercedendo pela minha. Às vezes a gente acha que pelo fato da gente interceder pelos outros, a gente tá sendo prejudicado, mano. Pô, vou interceder, vou gastar tempo orando Ninguém pelo tá orando Wellington. por mim, né? Pô, eu podendo pedir as paradas pra mim, eu vou ficar orando pelo mundo. Wellington. Mas, assim, comparando agora com o casamento, né? Isso. A gente, às vezes, casa pensando egoísta. Eu vou casar porque aquela pessoa vai me fazer feliz. Só que, na verdade, você tem que casar pensando em fazer ela feliz. Exatamente. Ah, mas e eu? Pô, ela vai estar casando com você pensando em fazer você feliz, cara. Uma troca. É isso aí. Eu escrevi algo interessante sobre essa parte aqui, que a intercessão, eu coloquei que intercessão não tem classismo ou privilégio pessoais, né? É o que foi falado aqui, né? Sim. Pois é uma forma de preconceito, né? Discriminação direcionadas a quem não pertence a uma determinada classe social. Ou seja, será que tem orações privilegiadas, intercessões privilegiadas, onde eu oro, vou colocar aqui, eu oro pelo determinado pastor mais do que pelo outro, eu oro por um irmão mais do que o outro. Conveniência, vamos dizer assim, conveniência. que convém. Acepção de pessoas, né? Você escolhe a quem orar. Entendeu? Então isso tem que tomar cuidado com isso. Assim, você tem que tomar cuidado, mas automaticamente a gente vai orar mais por aqueles que estão mais próximos a nós, né? O que a gente tem que tomar cuidado por exemplo, vamos dar o exemplo dos 3 pastores aqui.
os 3 pastores necessitam da nossa intercessão. Certeza. Né? Ah, não, eu vou orar só pelo pastor Edgar, que ele é mais legal. Aí não. Mais bonito, né? Mais bonito, cara. É? Pera aí. A gente tá falando do Vamos meu lá, Edgar. Jesus, vamos voltar aqui. Vai, então, vamos lá. Pastor Edgar, ó, dá uma moral, hein? Mano, não sei nem como. Continua aí, velho. Beleza, vamos lá. Aí, A intercessão obrigado. é também o tipo de oração feita em favor de um crente relapso ou afastado e pela salvação de perdidos. A gente já comentou isso aqui, né? Se a gente parar pra pensar, a gente sempre vai ter uma pessoa que a gente tem na nossa mente que tá perdida. Sim. Se eu falar assim, ó, pensa, você que tá em casa, pensa aí agora. David, pensa aí, pensa aí. Eu tenho aqui na hora. A gente sempre tem alguém precisando das nossas orações, gente. E assim, a gente pensa, né? E volta e meia essa pessoa muda também, né? A gente. Sim. Você falou agora, eu pensei em uma. Mas Se perguntar de novo, tem outro. pode ser. É. Também. Então é sinal de que tem Exatamente, bastante gente. bastante precisando. Sim. Deus ordenou, a gente está na página 46, pessoal, que intercedêssemos em favor dos perdidos, pois essa é a maneira fundamental pela qual ele trabalha para salvá-los e encher de poder a igreja. É a principal forma. Eu fico vendo ali na hora que o pastor, vamos trazer para nossa reunião aqui semanal, né? O pastor tá fazendo ali o apelo, o pastor tá pregando. Ontem, domingo eu vi esse jovem aqui fazendo isso, esse homem aqui. A gente tem que ter oração, irmão. Tem. Cara, tá rolando uma batalha. Uhum. Tem que ter oração, intercedendo por aqueles que estão ali. Porque muitas das vezes, cara, o cara chegou com pretensão nenhuma. E o Espírito tocou nele na mensagem, no louvor, e tá numa batalha. E sabe uma coisa que eu aprendi a fazer também? Todo mundo que tá ali tá numa batalha muito grande. Sim. Mas quem tá lá em cima tá numa batalha maior ainda. Falar Exato. isso agora. E às vezes a gente percebe que às vezes a mensagem tá meio que saindo do rumo ali e tal. É a hora que você tem que interceder. Sim. Porque a pessoa que tá lá em cima, às vezes... Eu lembro na última mensagem que eu dei lá, eu me emocionei um pouco lá no final, e eu lembro direitinho o irmão Moacir. O irmão Moacir. Cara, aquela voz dele ficou ecoando no meu ouvido, cara. Aquilo ali que me deu força pra conseguir terminar a mensagem. Vai, Eduardo! Vai, pô! Tá atrapalhando! Chora! Tô com fome! Não, foi isso não. Um abraço, irmão Moacir aí, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas é mesmo, cara. Quando a gente tá lá na frente, cara, é um conforto. A gente tá ali, cara, é tenso, é muito tenso, muito tenso. Só Deus sabe. Aí a gente olha, passa o olho assim e vê um que tá ali em oração. Mano, graças a Deus. Te dá uma força, cara. Dá uma Combustível, né? Não é que a gente vai por vista, não. Mas a gente sabe que tem pessoas ali que estão jogando junto, irmão. Tem, porque tem pessoa também que tá jogando contra, cara. Infelizmente tem. Infelizmente. Infelizmente tem vaidade. Exatamente. Né? Aqui, um ponto aqui interessante, Rômulo, antes de você avançar. A gente falou aqui sobre o relapso, né, os afastados aqui. E aí, já tá no bolo, né, sobre... não somente que ele fala aqui, mas ele fala aqui pelos evangelistas, missionários, aqueles que estão de frente. E aí, é muito interessante que a gente precisa ter cuidado sobre essa questão, porque primeiro Timóteo fala assim para Paulo fala assim para Timóteo, 1 Timóteo 2, né? 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade. A gente tem observado que direita, esquerda, centro, a gente tem observado isso sobre uma questão de escolha. E aí, por uma questão de escolha e partidária, a gente observa que às vezes a gente não... eu estou colocando a gente porque estamos inseridos na humanidade, né? Não direciona, não ora pela autoridade que foi constituída, porque ela foi designada por Deus, né? Porque aqui, Romanos 13:1 diz assim: todos devem sujeitar-se à autoridade, pois toda autoridade vem de Deus. Então, cara, quando a gente lê a palavra, quando a gente está alinhado com a palavra, a gente começa a quebrar o nosso eu, quebrar aquilo que a gente entende que é o certo e enxergar. Ele fala todo tempo aqui você orar a Bíblia, né? Sim. Então você
enxergar a Bíblia e orar a Bíblia e entender que tudo que tá rolando aí, cara, é tudo da vontade de Deus. Sim. Então Deus tá no controle de Até tudo. porque a gente não tem lado, a gente vai estar olhando pro centro. Pois é. Sim. A questão é... O centro é Cristo, né? Senão já vai falar Exatamente. que a gente é centro, hoje. enfim. Enfim, só pra te Focar contrair. nele, Desculpa. Mas antes disso aí, ele fala que é importante notar que Deus chamou todos os crentes para interceder. Não é que é errado ter um ministério de intercessão. Existe ministério de intercessão na igreja. Mas, na verdade, tanto o discipulado, né, o pregar o evangelho, como a intercessão, é um dever de todos nós, cara. Não é porque, não é deixar só, não. Deixa só com o ministério de intercessão, Não, só com o isso aí pessoal é dever de todo crente. que intercede. A gente para pensar e a gente fala, cara, como estão as nossas orações? É verdade. Aqui, inclusive, completando aqui, ó, nenhum crente pode dizer que a intercessão não é sua praia. Todos os crentes têm de praticar pelo menos os níveis básicos de intercessão de forma regular. Sim, assim, quando a gente fala até de nível básico, a gente fica muito preocupado até, às vezes, da oratória. É. Mas será que... Cara, é o coração, irmão. Isso É aí. o coração. O que meu coração tá cheio? A minha boca tem que falar, falamos isso também, né? A minha boca tem que falar a mesma língua do meu coração. Entendeu? Porque eu amo A ou B ou C, mesmo que eu não tenha tanta proximidade, eu tenho que amar porque a Bíblia diz que eu preciso amar. Não é porque o pastor Lucas, é a Bíblia, irmão. Então a gente tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Desculpa aí o desabafo, né? Verdade. Pra mim também esse desabafo. Você enfim. falou legal, no finalzinho aí também vai falar assim, ó, desculpa, Romo, Claro, cara. na 46 mesmo, ó. Infelizmente, a intercessão é pouco praticada porque requer que o enfoque esteja fora do nosso círculo imediato. Sim. Mas ela é o tipo de oração mais crucial para alcançar os perdidos e renovar a igreja. Tem horas que nem a gente falou aqui, a gente está intercedendo por pessoas, já veio na nossa mente aqui, por Sim. pessoas próximas, pessoas que ainda não têm a Cristo. Só que a gente vai intercedendo. Chega uma hora que a gente fala assim, pô, essa pessoa não quer mais não. Vou parar de interceder por ela. Esse é, assim, pelo menos meu. Tô sendo bem honesto a vocês, assim, a todos que estão em casa. Cara, por diversas vezes eu já fiz isso. Falei, não, cara, esse cara não quer nada por Cristo não, vou deixar ele de lado. Sim. E a gente tá muito errado, porque o autor, ele coloca aqui mesmo. A intercessão, ela é de longo prazo. Ela não vai te dar, ela pode te dar um resultado de imediato, Sim. mas ela é um resultado Requer de... persistência, né, mano? Exatamente, você não pode parar, velho. Sim. Brunão tá... Nada. Momento de desabafo e confissão do Bruno, né? Não, Daqui a pouco vai chegar Não, aí. mas A galera verdade. vai passando o tempo e a galera vai começando a Vai confessar. Confessar isso aí. É isso aí, mano. Mesa do... Você que tá em casa também, chega junto. Quinto tipo de oração é a Meditação. meditação. Essa daí, enfim, é o ato de refletir na palavra de Deus e ouvir quietamente sua voz suave. O ato de refletir a palavra de Deus e ouvir quietamente sua voz suave é a meditação. Para tudo. É possível parar nesses tempos de... Tem que parar. Difícil, mas tem que parar. Nesses tempos de... Correria e tudo. Tudo instantâneo, tudo... Parar e escutar. Eu vi um lugar até que é maneiro, mano, pra fazer isso. Só que fica na Espanha. Não sei se vocês viram a câmera. Ah, eu Você vi entra, isso aí. tu viu? Fatos desconhecidos. Pô, a gente tem que arrumar um lugar por Rapaz, aqui, né, cara? Porque se, por aqui. se depender de ir pra Espanha. Poxa. Não, mas É aqui, vamos fazer, ó. Aqui no estúdio, mano. dá pra fazer. Você quer, ó? Vem aqui, ó, Wave Studio. Entra lá, aqui você consegue ficar no silêncio. É Se isso quiser aí. falar também. Cara, mas isso aí, por exemplo, eu arrumei um lugar lá em casa que é o meu local de meditação, cara. Sério. Eu sento lá, Telhado? abro. Geralmente do telhado. né? Não, Ó, normalmente telhado. só dá pra fazer depois que todo mundo tá dormindo, mas eu sento lá, abro a cortina assim, eu tenho um visual bacana lá de fora e é ali. Sim. Eu sento ali, fico. E ali eu mais medito mesmo. Aquele local ali é meu local de meditação. Sim, ó. E realmente, cara, a gente escuta a voz de Deus. Eu Cara. acho que todo mundo tem que ter um lugar desse, assim. De repente, não com tanta riqueza, tanta... Tanta classe. Riqueza. assim, Na Espanha. Na Espanha. Mas assim, tanta classe. um lugar que você possa na sua casa, ou não sei aonde, cara, aqui é o lugar que eu realmente vou dedicar. Não é que você vai adorar o lugar, gente, pelo amor de Deus, que a gente tem maturidade pra É. isso. Mas é o local que você não vai ter distração. Exatamente.
Pô, vou parar na sala, a filha ela vendo televisão. Não dá, gente, entendeu? Eu acho que quando a Bíblia fala entra no teu quarto e fecha a porta, ele quer dizer o que entra num lugar que você possa focar realmente em Deus, mano, e nada possa tirar a sua... Na verdade, é meio que fecha a porta da sua mente para as coisas externas, né? Então, entendeu? você Local vai... onde você esteja disponível 100%, É uma dica. né? Tem que estar ali 100%. Para alguns, pode parecer esquisito incluir meditação como um tipo de oração. Eu incluí por causa da minha definição básica de oração. Oração é um relacionamento, muito mais do que um mero ritual ou uma disciplina. Fala e ouve, né? Isso aí. Então, a gente costuma relacionar a meditação com aquela meditação oriental, né? Que chega lá e esvazia sua mente, né? E, na verdade, fica lá fazendo emitindo aqueles sons lá, aqueles mantras, sei lá, aqueles negócios. E, na verdade, a meditação bíblica é diferente. Você se esvazia das coisas do mundo, mas você enche a sua mente com a palavra de Deus. Isso aí. Agora, para encher a mente com a palavra de Deus, tem que... Vai lá, vou deixar você falar ainda. Que ler a palavra. Pois é, isso aí. Não tem... É o equilíbrio. É a dieta. Né? A dieta tá aí, ó. E aí, como que você escuta a voz de Deus se você não tá cheio de nada? Cheio de um nada. Né? Quando você se enche da palavra de Deus, é o que ele fala aqui, né? Ele vai te responder naquilo que você tem dentro de você. Quando você preenche o seu interior da palavra de Deus. Aí você entende o que ele vai até responder para você. Sim. Porque vamos falar assim, o cara não lê nada. Né? O cara não busca nada. O cara vai guardar a resposta. Como assim? Assim, não dá. E a pessoa que não lê, que não faz nada, vai vir algumas coisas na cabeça dele. Ele não vai conseguir diferenciar o que é a palavra de Deus e o que é o capiroto falando na cabeça dele, pô. Fala. Inclusive fala bastante. Eu ia falar isso agora. Fala. Quer ouvir a voz de Deus, né? Com a boca de Deus fechada aqui. Boa. Tem mais cuidado. Ponto, aspas, Bruno Galdino. Enfim. Esse boné da Adidas aí tá... Poxa, minha monetização. Aí, hoje vai tá, embora. A meditação... Depois do que falou do Edgar, vai ficar difícil. A meditação... Ele falou que é o mais bonito, ele falou. Ele falou isso? Ele tem que acreditar, né, cara? Se ele não acreditar nele. Ele e a mãe dele, pelo menos. Ele é mais. Acho que no caso agora é só a Érica que fala isso. Né? Será? Mas eu não posso, não. O Edgar é meu fechamento. Eu não posso, não. Rapaz. Tô fechado com o Edgar. A meditação nos capacita a experimentar um relacionamento pessoal com Deus. O que contraria um mero recitar de nossa lista de coisas que necessito e quero. Quando oramos, nós falamos com Deus. Quando meditamos, ele fala conosco. Frase top essa, isso. Né? Mas eu queria destacar aqui um relacionamento pessoal. Deus não é um robô, nem uma máquina de refrigerante que a gente vai lá, bota lá o dinheiro, aperta e desce. Deus realmente ele requer um relacionamento pessoal, cara. Sentimento. Sei lá, cara. Quando fala Deus assim na nossa mente, o que rola na nossa mente quando a gente fala de Deus? Uma coisa muito distante, algo que tá... Deus é uma pessoa, mano, que se relaciona com a gente e se entristece e se alegra. E acima de tudo, nos ama, cara, incondicionalmente. Sim. Entendeu? Então, é esse amor que a gente tem que tentar retribuir de alguma forma. Exato. Né? Perfeito. Pessoal, estamos na página 47. Tá bom? Fica ligado com a gente aí. Ele fala mais com aqueles que verdadeiramente aquietam seu coração para ouvi-lo. Jeremias 29:13, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Uma coisa que eu aprendi é que Deus ele nunca vai disputar a voz contigo. Sim. Verdade. Sabe qual é? Deus ele nunca vai disputar. Já viu aquela discussão que ficam querendo falar mais alto que o outro? Deus, enquanto você estiver falando... É verdade. Ele deixa. Será que a gente tá falando demais? Enfim. É muita reflexão. A gente tava falando aqui, inclusive, que esse autor ele tava muito inspirado, mano, quando ele escreveu essa série de livros, porque consegue mexer bastante, cara, com a nossa... E são coisas que a gente tá vivendo, né? E isso é resultado de transformação, né, cara? Cara. A pessoa que entendeu que os livros, né, na verdade,
uma experiência de transformação. Sim. Ou seja, feliz é ele que está vivendo tudo isso aqui. Né? E aí ele está transbordando, está multiplicando, chegou até nós, para que a gente possa ter, ele, tipo assim, é como se ele falasse assim, gente, ó, descobriu o caminho, hein? Então é isso forma aí, que- mano. Aí, ó. Responsabilidade, cara. Conhecimento gera responsabilidade, cara. A gente já falou isso em outra oportunidade. A gente já sabe, cara. Ó, a palavra de Deus tá aí, a gente já conhece. E aí? Vamos obedecer ou não vamos? A gente tem que É estar um desafio pra mesmo, gente, é um desafio pra gente. Eu vou ainda mais longe, 48. E digo que ouvir Deus é a chave para se tornar, para se ter uma vida de oração eficaz. Ouvir Deus. Oração é descobrir o que Deus quer que façamos e nos juntarmos a Ele e como colaboradores através da oração. Ou seja, não somos opositores. Eu não tento convencer a Deus. Senhor, por favor, não. Barganhar, Não. fazer beicinho, bater pé. Colaborador. Claro que não. É colaborativo. O colaborador ele vai junto com a empresa, né? O colaborador ele faz Tá seu no trabalho, mesmo cada foco. um no coisa, com o mesmo foco de nós somos colaboradores. A oração permite isso. E o maduro, né? Maduro. Maduro de entender qual é a direção. Essa direção aqui, vamos nessa. Pai, Cristo. Essa aqui. Isso aí, não pode fazer como o Jonas, né? Vai querer desviar e não dá ruim. Vai ser Vai te engolido. colocar na... Você tá comendo a Bíblia mesmo, né, cara? Esse tá. Vai te colocar lá de novo. Você tá comendo a Bíblia, cara. Mano. Eu tô falando. Vai. Página 48, pessoal, olha só. Depois, na verdade, antes diz assim, ó, porque todos os tipos de oração são essenciais. Depois de ter descrito os 5 tipos básicos, a gente falou agora os 5 tipos, né, de oração, é de suma importância entender que eles estão interligados, tá? Não é É um cada um no conjunto, seu né? coisa, não. Cada oração tem o propósito de desenvolver um aspecto particular do seu relacionamento com Deus. A prática consistente de cada tipo de oração é, sem dúvida, essencial para um relacionamento poderoso e equilibrado com Deus. Não dá para falar disso sem falar de casamento. O Eduardo gosta de falar de casamento, mas não dá mesmo. Sim. A gente diversifica as nossas formas de relacionar com a nossa esposa. Sim. Não é sempre a mesma forma. Vou sempre levar flor de manhã, pensou? Casa vai virar uma... Deus que me perdoe. Cada forma é diferente. Entendeu? Ouvir. Ó, as esposas aí que estão aí, ó. Ouvir a esposa. Outra hora você tem que pedir. Tem gente que pede, né? Pedir o cartão de crédito pra esposa. Tem gente que pede, né? Enfim, ou a esposa pro marido, não sei. Isso aí realmente gera uma dinâmica no relacionamento pessoal. E aqui ele fala sobre, no finalzinho aí que você leu, ele fala sobre poder e equilíbrio, né? Com Deus. Isso. Então, a prática, né, da oração, e aí você pegar as 5 práticas aqui que ele coloca como um exemplo aqui, você saber equilibrar isso daí, né, cara, assim, você vai bem, né? Sim. Sim. Você não pode considerar uma mais... Acho que pra frente ele fala um pouco disso aqui, né? Sim, vai falar assim. De desbalancear, né? Uhum. Desbalancear, achar que a petição ela é mais importante, ou alguns, aí o outro já acha que a adoração é mais importante. Sim. Então tem que... Eles caminham juntos, né, cara? Caminham juntos e te traz autoridade, né? Em Deus, em Cristo, né, cara? Poder, autoridade. Completa, né? É triste constatar que o padrão de oração é passar rapidamente pela ação de graças, confissão, para ir quase que diretamente para a lista de pedidos. É ou não é? Sim. Senhor, obrigado por esse dia, perdoa meus pecados. Ah, Senhor. E aí pede tudo diferente do que Dá uma moral aí. você, né? Isso. Pede tudo diferente do que Deus pretende pra sua vida, né? Normalmente é assim. É assim. Agora, eu só queria fazer um ponto aqui. Claro. Né? Como a gente tá falando do autor, sobre a experiência dele na escrita dos livros, né? Assim, fenomenal, né, cara? Muito espiritual. Ele sempre fala, é triste constatar, né? Ele fala sobre muitos crentes, infelizmente. Assim, isso que isso leva? O que isso levou? A observação, né? Que ainda existe vamos botar assim, uma classe ou pessoas
que ainda não se alinharam quanto à prática de oração, uma vida com Cristo. E isso é muito preocupante para a gente hoje, como igreja, né? Na comunidade de fé que a gente vive, enfim, muitas outras. Como que as pessoas estão? Elas ainda estão assim, como esse autor descreve, é triste relatar, né? Ele fala sempre sobre isso aqui, ele está sempre falando sobre essa questão a atualidade, né? Entendeu? Então isso é preocupante porque uma vez que a gente falou agora, que a gente tem o conhecimento e a gente não pratica aquilo que a gente, aquilo que deram pra gente como presente, a gente vai ficar no mesmo erro toda a vida. Sim. Cai. Sim. Fácil. Caramba, reflexivo aí. Bem profundo, né? Rapaz. Se ele fizesse um apelo agora aqui, eu levantava. Com certeza. Gostou de gás, chega aí, ó. Cara, me lembro disso não. Se você negligenciar, 49, pessoal, seu tempo regular de adoração, louvor e ação de graças, você está negligenciando seu culto pessoal, que é a primeira e mais básica ação que Deus deseja. Negligência. A todo tempo a gente tem que realmente fazer uma autoanálise da nossa oração. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Estou na página 50. Não há como alguém experimentar os 5 tipos básicos de oração se ora somente 4 ou 5 minutos por dia. Primeiro que a gente já tem tempo, né? Então, primeiro que a gente já tem que estar em atitude de oração. Eu acho que a gente tem que viver em atitude de oração o tempo todo. Mas isso não substitui, a gente já viu nos outros capítulos aí, isso não substitui aquele tempo dedicado à oração. Isso aí. Né? E nesse tempo dedicado, durante ali o dia, talvez, você pode até passar por algum ou outro, de repente você está dirigindo ali, você vai e faz a sua intercessão por alguém e tal. Mas nesse tempo aqui, dedicado, exclusivo, de qualidade, que você vai dedicar para a oração, esse aí você tem que passar pelos 5 tipos. Parou tudo. É aquele momento que você para tudo e pincela cada um. Caramba, o negócio tá ficando sério, velho. Para desenvolver uma vida poderosa de oração, é definitivamente necessário um compromisso diário e uma disciplina regida pelo Espírito. Diário, tá? Diário. A gente precisa orar todo. Orar que eu falo realmente é dedicado, sabe qual é? Tirar um tempo, né, pra Deus. Tempo. Qualidade. Né? Assim, a gente parar pra pensar aqui, Deus não responde. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. A gente fala muito isso. Muito, muito. Não consigo. Caramba, eu não consigo enxergar o caminho, não consigo enxergar meu propósito. Não consigo. A gente tem dedicado tempo de oração e palavra? A gente tem conseguido entender a vontade de Deus para as nossas vidas? Né? Não vai achar no Instagram não, mano. Nem no Facebook. E aqui a gente não tá nem dando... no Netflix. E aqui a gente tá reunido, né? Estudando o livro. A gente não tá... A gente não tem uma fórmula para ajudar quem tá em casa. A gente não tem essa fórmula. Isso aqui é pessoal. Sim. É você e Deus. A gente está aqui aprendendo muito do livro, mas a gente não está falando assim, você precisa... A gente não tá passando essa forma, porque a gente também, cada um vai descobrindo o seu íntimo aí. Sim. Para cada um avançar de acordo com aquilo que vem do teu coração e a tua necessidade de crescimento. Né? São fases, né, Wellington? Eu acho que a gente vai descobrindo fases de intimidade com Deus. E à medida que a gente vai passando por essas fases, o ponto inicial lá, a gente já deixou para trás, mano. Então, assim, essa questão do tempo, que ele cita muito aqui, depois que a gente começa a ter uma maturidade, que você falou, isso aqui pra gente já não é mais problema. O meu tempo de oração já não é mais um problema. Tá no sangue. Já tá aqui. Sim. Então, talvez esse seja o primeiro estágio, dedicar tempo. E daí pra frente a gente vai descobrindo outros desafios, porque nunca acaba, né? A gente nunca tá na plenitude. E aqui tá escrito também aqui, ó.
Para desenvolver uma vida poderosa de oração, é definitivamente necessário um compromisso diário e uma disciplina regida pelo Espírito. Né? Compromisso, disciplina e tem que estar regido pelo Espírito. Como Se é que for vai regida por nós, for uma semana, Dá ruim. aí começa a orar. Aí o Luiz dorme aí, né? O pessoal tá achando que foi eu que dormi, né? Foi o que tu falou? Teve um cara que dormiu orando. Eu pensei que Rapaz, foi esse homem não. mesmo. É, Eu falei, geral não, tá viu? dormindo. Eu falei, Tá isso foi eu dormindo. não, Foi um cara. amigo aí, deve estar assistindo a gente Ah, também, né? tá. Então, é isso aí. O cara dormiu, ele falou assim, quando levantou, misericórdia, ó. A questão é toda que o anjo chegou e falou assim, cara, como é que eu vou responder a oração desse cara? Esse cara... Acorda. Seu Pai Celestial está mais do que pronto para ajudá-lo a desenvolver uma vida de oração bíblica e equilibrada, tá? Talvez agora alguns de vocês estejam pensando que uma vida poderosa de oração parece fora do seu alcance. Por favor, não fique desanimado. A graça de Deus é mais do que suficiente para você desenvolver uma vida poderosa de oração. Não está longe. Não é algo que você tem que fazer um mestrado e doutorado. É algo que você realmente precisa fazer de coração. É isso, Deus está mais próximo da gente do que a gente imagina. É. Né? Você mesmo falou que às vezes parece que Deus é uma coisa inatingível e tal, né? Mas a gente... Tô rindo que basta a gente querer estar próximo dele, né? Claro, Querer a nossa. ele deixou uma carta de amor para nós. Sim. Escrito aqui, um manual de instruções para nós. Como que a gente vai querer viver a vida sem ler o manual de instruções? Tua filha chega lá. Mano, ela não vai chegar com a maior oratória do mundo. Mas você vai ver que aquela parada de coração vai emocionar você. Eu acredito que com Deus é assim mesmo, cara. A gente chega na nossa humildade, com o que a gente sabe, com o nosso melhor. Mas a gente consegue tocar o coração de Deus com a nossa sinceridade. Eu lembrei de uma história aqui, eu não sei se eu vou conseguir contar ela. Sem chorar, né? Não chorar. Não, O Moacir vai tá lá. Vai, Tá, vai, mas Eduardo. por isso que eu não vou chorar. Uma criança chegou, fez uns rabiscos assim, virou pro pai e falou assim: papai, eu já sei escrever. Aí mostrou aqueles rabiscos lá pro pai. Aí o pai olhou: meu filho, bacana, hein? Legal. Aí ele: papai, o que tá escrito aí? Aí, pô, Pra não quebrar, né? quebrou o pai, mas ele pegou e falou assim: aqui tá escrito que você não sabe escrever ainda, mas também tá escrito que você quer aprender. Então, Ó. né? É isso. Às vezes a gente não precisa ter uma boa oratória, mas a gente chega com a nossa humildade, fala com palavras simples, Sim. com o Papai do Céu lá. Mesmo que a gente ainda não saiba orar, ele vai ver que a gente está querendo aprender. Sim. Fale mais com o seu coração. Eu tô aprendendo isso, tá? Página 51 já, pessoal. Tá voando hoje. Não é tornar-se... O que não é uma vida de oração balanceada? Não é tornar-se tão rígido e programado que você sempre gasta exatamente o mesmo tempo em cada tipo de oração. Do cronometrar, né? Você já viu que é na mesma hora, né? 10 horas a gente vai orar. E vai orar até 10h04. E 10h05 eu vou tomar uma água. E 10h07 eu vou dormir. É assim, cara. Um robô, né? Então, a gente é bravo. eu até falei que eu não concordava Tem que muito com orar pra estipular nossa vida. tempo, né, para oração, e é mais ou menos por causa disso aqui, vai ficar um negócio muito mecânico, né? Isso. O que eu falei daquela vez a gente tem que separar um tempo que não seja só 5 minutos, Não. Sim. né? E tem que ser um tempo de qualidade e que a gente se entregue totalmente ali. Naquele tempo a gente tem que estar entregue totalmente ali, mente, corpo e coração, para que a gente consiga também ouvir a palavra de Deus, Sim. né? Experimente fazer isso, sua vida será Isso, transformada. aqui dentro mesmo ele vai falar que vai ter dias que você vai interceder mais, vai Sim. ter dia que você vai até pedir mais, vai ter dia que você vai louvar mais. Não é uma regra, Não é né? Não é regra. uma... Não é engessado, né? Não é não. E a gente só não é. pode só pedir mais, né? Não. Só aí pedir não. mais, É. só pedir mais, só pedir Ó. mais. De maneira que É a da gente... Tudo que não é engessado é mais legal. Sim. Você percebeu Sim. isso? Tudo que é... Pô, nossa conversa aqui, trocando ideia. A hora voa, cara. É, Com Deus tem que ser diferente por quê? verdade. Não sei, né? Sua vida de oração deve ser dinâmica,
em um relacionamento vivo com Deus. Vivo. Não é um programa rígido que nunca muda. Tem gente que tá orando pelo diabo aí, né? Viu o cara orando, abençoa. Já ouvi falar, abençoa. O cara já tava tão desligado. Abençoa Satanás, abençoa... Gente, que isso? Cara, não é mentira, já vi isso, mano. Então assim... Você era o anjo dele, pô. Que tava... Só pode, mano. O cara tava tão desligado. Brincadeira, isso é um meme, né? Na verdade, isso é um meme, né? Uma brincadeira que fizeram. Mas se a gente der mole, enfim... sai fora. Orar pelos inimigos, não pelo inimigo, né? Daí levou o pé da letra. Exato. Conclusão e resumo. Cara, hoje só saiu pérola. Deus quer que todos os seus filhos tenham um relacionamento dinâmico com Ele. Dinâmico. O centro, 52, o cerne desse relacionamento é a sua vida de oração, tá? O momento que a gente se relaciona com Deus é na nossa oração e na leitura da palavra. Certamente, quanto mais fazemos isso, mais fácil vai ficando. Estamos lá no meio. Mas Satanás deixa de tentar nos fazer negligenciar o tempo de oração. Mano, tem hora que o diabo desiste. Não completamente, mas a força dele vai ficando mais... A força vai ficando mais fraca. A intensidade vai ficando mais fraca. Ele já vai vendo que, não dá mais pra tentar o Wellington, não, mano. O cara é pé firme. O cara tá focado. O cara tá focado, irmão. Isso aí. Né? Quem constrói somos nós, né? Isso aí. A gente tem que lutar pra que a gente não deixe abrir brecha pra essa outra oportunidade. Sim, perfeito. Então, tá quebrando o telefone do pastor aí. Fui sabotado hoje. Nesse ponto, por favor, considere 3 perguntas pra gente finalizar, tá? A primeira, você tem visto o seu tempo de oração como um relacionamento pessoal ou uma obrigação que você tem que cumprir? Então, essa pergunta a gente tem que se fazer, né? Claro. Porque muitas das vezes, a gente vai estar ali num momento que a gente... Cara, tô cansado, né? Mas eu tenho que fazer. Senão vou sonhar, vou ter azar. Tem que orar, senão vou ter pesadelo. Gente, acontece, mano. Pois é. Aí o cara não ora. Mas aí quando você pensa... Bruno? Não, mas quando você pensa que você está conversando com seu pai, você não pensa dessa forma, negativo. Né? Da hora passa e vai embora. Pois é. Aí é um relacionamento agradável, né? Sim. É o relacionamento, eu sempre trago para o nosso mundo, né, também. Um relacionamento com o pai é um relacionamento agradável. É um relacionamento gostoso, aquilo você quer estar fazendo ali. Você não está conversando com seu pai por obrigação, né? Então é a mesma coisa com Deus. E a gente sabe, né? A gente sabe. Ó, será que eu tô querendo sair daqui para ir para casa para orar? Caraca. Será que eu quero sair daqui? Parar de falar com você, irmão. Eu quero ir pra casa falar com Deus. Não vou pensar assim, pelo amor de Deus. Mas será que a gente tem essa ansiedade, mano? De, pegou mal no coração. Tô amando a Deus, cara. Não, vai lá. Vai lá. Desculpa aí, cara. Não, sério, cara. A gente anseia de eu quero ter um momento de intimidade com o pai. Jesus do céu. Estamos apanhando bem aqui. Só lambada. Só na junta. Pare agora e peça a Deus que o ajude a ver sua vida de oração como um profundo relacionamento pessoal com Ele. Segunda pergunta. Falamos da primeira, agora a segunda. Você tem uma convicção vinda de Deus de que seu período de oração tem sido muito breve ou inconsistente? Tem convicção? Se sim, você tem 2 escolhas. Ou faz um compromisso definitivo de dar a Deus, ou dar a Deus mais tempo, ou ignorar seu toque. Ignorar seu toque. Todas as vezes que a gente rejeita a oração, a gente ignora o toque de Deus nas nossas vidas. O toque que nesse sentido é a mudança, né? É a metanoia, a transformação de mente. Transformação de rumo. Assim, uma coisa que a gente às vezes... eu assim que me converti, eu de vez em quando, tô sem tempo pra orar. Não tem tempo, cara. Não tem tempo pra ler a Bíblia. Cara... Eu falei, cara, mas não é possível isso aí. E aí eu lembro sempre de uma palavra que um pastor amigo meu me deu uma vez, que eu fiz uma pergunta para ele, ele falou, não, fica tranquilo, Edu, o Espírito Santo vai te incomodar. Sim. E aí quando eu falava que não tinha tempo, mas não tem tempo por quê? O dia tem 24 horas, irmão. Mano, a gente tem tempo para fazer tanta coisa. Pô. E a terceira pergunta,
Você sente que está fraco em algum tipo básico de oração? Um relacionamento pleno e balanceado com Cristo requer a prática de todos os tipos de oração. Deixa eu relembrar aqui. Deixa eu voltar aqui. Os 5 tipos, para quem está em casa e para a gente aqui. Louvor e ação de graças. Tá na ordem também, tá? É bom a gente ficar ligado nisso. Confissão, petição, intercessão e meditação. Será que a gente tá conseguindo balancear essas 5 frentes aí na nossa oração diária, no nosso relacionamento diário? É uma reflexão. Cara, mesmo. Se não estamos, precisamos, né? Precisamos. Confessando agora aqui. Opa! Vai chegar em tudo. Exercitando, exercitando chegar. um dos, Chegou em mim também. Vai chegar. exercitando um dos 5 tipos. Cara, o que eu acho que eu mais negligencio aqui, talvez, seja o de intercessão. Intercessão, né? Eu acho que eu posso interceder, não que eu não Sim, faça, não, sim, mas eu acho que eu Também. deveria fazer Porque mais. Oração, relacionamento pessoal, a gente acha que é um e um aqui, mano. A gente fecha o nosso foco aqui, a gente é o próximo, cara. É isso É o aí. próximo, meu Deus do céu, Senhor, ajude a gente a amar mais o próximo, todos nós, né? Só eu que confesso aqui nessa mesa, né? Pô, Mas tudo acabei bem. de confessar, cara. Pensei também Pelo aqui, amor ó. de Cristo, falta só o Wellington. Mas vamos. Mas, amigo, se você está realmente pronto para separar um tempo diário em oração, nada poderá impedir, nada, tá? Página 54. Que você tenha. Foi isso ou eu chutei? É isso. Que você tenha uma vida de oração maravilhosa. Não desanime. Com Deus tudo é Possível. perfeito. Com Deus tudo é possível. Nada vai impedir. Netflix, jogo do Mengão, sai Isso pra mim fora. não significa Mengão, sai nada. fora. É, Amarrado. Fora. Tá Também amarrado. aqui, entendido, senhor. o Mengão é minoria aqui. Só não bate na mesa porque o pessoal vai achar estranho. Pelo Minoria amor de não. Deus, velho. Mas, sério, quando a gente decide, nada pode impedir mesmo, cara. Porque com Deus é invencível, né? E até mesmo acima das nossas vontades, da nossa carne, está o poder de Deus. Né? Então, ó, aqui, ó. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. Se você não tem esse livro, a gente realmente indica, incentiva você a ler esse livro, assim como a gente está estudando esse livro e tem transformado a nossa vida. O bacana é que a gente já leu o livro, né? Sim. Todos nós A já maioria lemos. já. E ainda assim a gente está lendo agora. É uma reciclagem, né? É uma reciclagem, cara. A gente tem que estar sempre reciclando, É isso sempre aí. voltando. Então, assim, ó, você que está em casa, adquire esse livro, continue a estudar. A gente já estudou, a gente está no 3º encontro. Falamos a introdução, o capítulo 1, agora falamos o capítulo 2, estamos no capítulo 2. E você tem a oportunidade de ir junto com a gente, tá bom? A gente está encerrando aqui. Você pode voltar lá no primeiro, na introdução, e ir acompanhando com a gente até o capítulo 9, né? O último capítulo aqui, a gente encerrar esse livro. Foi bom estar com vocês demais. Show de bola. Muito bom. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer também você que está em casa. Você, por favor, possível, eu sempre peço isso, compartilhe. Pega aí, printa a tela do seu celular. Pum. Só printa. E bota aí no seu status, enfim, ou no boca a boca, vai na feira, fala que tem um podcast lá dos caras doidão lá na igreja que fala. E espalha essa ideia aí, entendeu? Isso aí não é para nossa promoção, com certeza. De verdade, não é mesmo para nossa Se promoção. isso abençoou a sua vida, compartilha para abençoar mais vidas. Perfeito, perfeito. E dá um likezinho lá também, porque você Também. mostra pro YouTube que isso aqui foi importante na sua vida. Exato. Isso aí. Um youtuber. Eduardo, o youtuber. Gente, Rapaz, David, obrigado. Você que tá em casa, obrigado. Rapaziada, muito obrigado. Fiquem com Deus e vamos almoçar agora. Fui. Fui. Fui.